Bomba! Explodiu no CT Joaquim Grava. Salve, fiel torcida! A notícia é urgente e eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Memphis Depay sumiu. Não, você não ouviu errado. O camisa 10, o jogador mais caro do elenco, simplesmente não apareceu para treinar hoje e ninguém sabe, ninguém viu. A diretoria está de cabelo em pé e o vestiário é um barril de pólvora prestes a explodir. Fica comigo até o final deste vídeo porque eu vou te contar tudo. A briga interna, o contrato milionário que está quebrando o clube e a conspiração que pode estar por trás desse sumiço. Já deixa o like na confiança e se inscreve no canal, porque aqui no De Primeira Timão você sabe primeiro. Ativa o sininho. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel, vamos aos fatos. Quarta-feira, dia de treino, todo mundo se reapresentando e... cadê o Memphis? Nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma justificativa. Silêncio absoluto. O clube, oficialmente, diz que aguarda uma explicação nesta quinta-feira, mas nos bastidores, a palavra é uma só: insustentável. Mas será que esse sumiço foi uma surpresa? Para quem acompanha o dia a dia do Timão aqui no nosso canal, sabe que não. Essa panela de pressão vem cozinhando há muito tempo. Vamos voltar um pouco no tempo para você entender o tamanho do problema. Você se lembra da declaração que ele deu que derrubou um técnico e rachou o elenco? Pois é, essa história é muito mais cabeluda do que parece, e eu vou te contar os detalhes que a mídia tradicional não mostrou. Fica aí. O estopim, a queda de Ramon Dias e o vestiário rachado. Aqui o negócio começa a ficar feio, nação. Tudo desandou de vez quando o Memphis, o nosso camisa 10, foi a público e soltou o verbo contra a comissão técnica de Ramon Dias. Ele criticou métodos de treino, escalações, tudo. Para muitos, foi a pá de cal que faltava para a diretoria demitir o argentino e seu filho, Emiliano. Na hora, parte da torcida até apoiou, pensando que era um jogador de personalidade, cobrando melhorias. Mas o tiro saiu pela culatra. Dentro do vestiário, a guerra foi declarada. Os jogadores estrangeiros, os gringos, fecharam a cara. Eles eram leais a Ramon Dias. O goleiro Hugo foi para o microfone e praticamente desmentiu o Depay, dizendo que o trabalho era bom e que a culpa era dos jogadores. Foi um racha público. De um lado, Depay, se sentindo o dono do time. Do outro, um grupo forte, incluindo líderes do elenco que viram a atitude dele como traição. Pensa comigo, fiel. Um jogador que chega com status de estrela, mas em vez de unir, ele racha o grupo. Será que ele agiu sozinho ou tinha gente por trás insuflando essa crítica? A gente vai chegar na parte da conspiração política, que é a mais grave de todas. O contrato faraônico. Os números que assombram o Corinthians. Agora, senta na cadeira porque você vai cair para trás. Vamos falar de dinheiro. Porque a diretoria parece estar de mãos atadas, por causa do contrato mais absurdo da história recente do Corinthians. Pega a caneta e anota aí, fiel. Salário mensal, 6 milhões de reais. Sim, 6 milhões de reais por mês caindo na conta dele. Isso dá 200 mil por dia. Luvas, bônus de assinatura, 5,25 milhões a cada 6 meses. É como se ele ganhasse um prêmio de loteria 2 vezes ao ano, só por estar aqui. Segurança particular. O Corinthians paga do próprio bolso uma equipe de seguranças 24 horas para o jogador. E detalhe, recentemente o clube atrasou o pagamento de 300 mil reais desses seguranças. Uma vergonha que vazou e irritou ainda mais o Depay. Acha que acabou? O Timão ainda paga a moradia dele em um hotel de luxo e uma cozinheira particular. É um contrato de sheik árabe, não de um clube brasileiro endividado. Quem, na gestão anterior, assinou um negócio desses? Isso não é um contrato, é uma sentença de morte para o nosso cofre. E aqui entra a insatisfação do jogador. Ele acredita que a diretoria atual está vazando essas informações de propósito para queimar o filme dele com a torcida. Para te colocar contra ele, fiel.
Mas por que a diretoria faria isso? E quem se beneficia com todo esse caos? A resposta está na briga pelo poder no Parque São Jorge. Fica aqui que a gente já vai desvendar essa teia de aranha. O jogo político. Depay como massa de manobra? Fiel, preste bastante atenção agora. Essa é a parte mais delicada e aqui explica muita coisa. Memphis Depay foi uma contratação da gestão anterior. Ele era o grande troféu, o símbolo de uma administração. Com a troca de poder no clube, ele virou um problema. A diretoria atual enxerga esse contrato como uma herança maldita. E nos corredores do clube, a suspeita é forte. Aliados da antiga gestão, que ainda tem influência, estariam fazendo a cabeça do Depay. Como? Dizendo a ele que a diretoria atual quer prejudicá-lo, que eles não valorizam ele, que estão vazando os detalhes do contrato de propósito. Eles estariam criando o caos para desestabilizar a gestão atual, usando o mais caro jogador como arma. Pensa no cenário. Se o Depay joga a toalha e rescinde o contrato, a diretoria atual tem que lidar com uma multa gigantesca ou com a pecha de que perdeu a estrela do time. Se ele fica, continua sangrando os cofres. É uma sinuca de bico, uma armadilha política. E o Depay pode estar sendo um peão nesse jogo sujo pelo poder no nosso Corinthians. Então, qual a saída? Basicamente, temos dois caminhos, Fiel. A rescisão. Se o Memphis chegar amanhã no CT e disser, não quero mais, a diretoria deve aceitar na hora. Seria um alívio financeiro gigantesco, mesmo que a imagem do clube fique arranhada. O problema é, quem no mundo vai pagar um salário desses? Nenhum clube é louco. Então, uma saída amigável parece difícil. A briga pode até ir para a justiça. A reconciliação. Se ele apresentar uma justificativa plausível, um problema pessoal sério, por exemplo, e se mostrar arrependido, a situação pode ser contornada. Mas a confiança já foi quebrada. O vestiário aceitaria ele de volta? A diretoria conseguiria engolir esse sumiço? É muito difícil. O mais provável é que o Corinthians fique refém dessa situação enquanto se prepara para o jogo de domingo contra o Bragantino. Um jogo importantíssimo e o nosso principal jogador sumido. É inacreditável. Nação, a situação é gravíssima. Temos um jogador que ganha uma fortuna, que rachou o elenco e que agora some sem dar satisfação. Temos uma diretoria presa a um contrato absurdo e uma possível guerra política nos bastidores usando o nosso clube como palco. E agora eu quero ouvir você, a voz do Corinthians. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera. Memphis Depay é vilão ou vítima nessa história? O que você faria se fosse o presidente do Corinthians? Rescinde o contrato ou tenta contornar a situação? De quem é a maior culpa nesse caos todo? Do jogador, da diretoria atual ou da diretoria anterior que assinou esse contrato? Eu vou ler e responder o máximo de comentários possível. A sua voz é fundamental. Não se esqueça, se você ainda não deu o like, essa é a hora. Se inscreva no De Primeira Timão e ative o sino, porque assim que o Depay aparecer e essa história tiver um desfecho, você vai ser o primeiro a saber, ao vivo aqui no nosso canal. Valeu, fiel. A gente segue de olho.